verão, sol rachando e cannabis. Essa combinação que parece interessante e é bem comum de se encontrar no verão aqui no Brasil, pode ser bem perigosa e é o que eu vou contar pra você logo depois da nossa vinheta. Fica aí. Fala galera, bem-vindos ao mundo da cannabis e no episódio de hoje vamos falar de uma combinação do uso da maconha, da cannabis sativa com a exposição solar, algo que é bem comum, especialmente aqui no Brasil, nos países aqui da América Latina, vamos dizer assim, que aproveitam bastante as praias, as piscinas, os lagos e os locais que ele tem para poder pegar um sol. Mas antes de mais nada, não esqueça aqui de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o nosso conteúdo e comentar conosco para participar e sugerir episódios. Mas o uso, como eu disse, o uso da cannabis, o uso da maconha nas praias, em resorts, em piscinas, em locais de lazer, estão ali junto com a exposição solar, não é de hoje. A gente já conhece histórias aí, né, do veneno da lata, lá, o pessoal ia lá na praia para poder pegar cannabis, mas é bem verdade que tem crescido o número de pessoas, de adeptos e consumidores da maconha, especialmente nas praias do Brasil, mas essa combinação que parece inofensiva pode, na verdade, ser muito perigosa, é o que divulgou o painel El Planteo, num estudo, numa pesquisa que foi feita pelo Dr. Nicolás Montemurro, que a gente vai deixar inclusive aqui o Instagram, alguma coisa que vocês querem pesquisar, ou até ver o estudo que a gente vai deixar também lá, os contatos bonitinhos. Estudaram o efeito da insolação, descobriram que ele pode ser mais intenso sobre o efeito da maconha, sobre o efeito da erva. Então, insolação é uma condição séria que é provocada pelo excesso de exposição ao sol ou calor intenso, calor excessivo, e acontece quando a temperatura do corpo não consegue, ultrapassa os 40 e não consegue estar ali no equilíbrio, não consegue reduzir numa velocidade que seja satisfatória para você recuperar os seus sentidos, fazendo com que o mecanismo da transpiração falhe, deixa de transpirar, o seu corpo acaba ficando muito quente e aí ele não consegue resfriar. Para o Dr. Montemurro, que ele disse lá no portal, El Planteo, é uma situação em que o corpo perde um pouco da capacidade de regular a temperatura, o que ocorre naturalmente por meio de processos, digamos, hormonais e regulatórios pelo hipotálamo, e é como se o seu termostato tivesse quebrado porque você ficou exposto a um calor por muito tempo, ou se você estivesse praticando atividade excessiva intensa em um ambiente muito quente. Normalmente isso acontece com os carros, Os carros, quando eles esquentam demais, eles superaquecem, o motor funde e é o que pode acontecer com a gente. Nosso motor pode fundir, a gente começa a perder sentidos, etc. São sintomas comuns na insolação. A febre alta acima dos 38 graus, sem você ficar doente, Sem que você tenha ficado doente por alguma outra razão. A pele seca, um suor abundante seguido de um ressecamento da pele, a pele pode ficar um pouco mais esbranquiçada, Aquela pele, quando você arranha, ela fica com aquela manchinha branca, aquelas marquinhas brancas, Tontura e confusão, que podem às vezes ser confundidos com o efeito da própria cannabis, da própria maconha, dependendo da maconha que a pessoa está consumindo. Fortes dores de cabeça, náuseas, vômitos, frequência cardíaca acelerada, que é ataque cardíaco, que também pode acontecer pelo uso da cannabis. E o que acontece é que quando a gente está sob a influência da maconha, quando as pessoas estão sob a influência da cannabis, esses sintomas eles são muito mais difíceis de identificar. E é por isso que a gente tem que estar atento aos nossos sinais físicos, ao nosso corpo, Algo que é fora do que você vive no seu dia a dia é um sinal diferente que pode chamar a atenção. Então, no calor, na insolação, pode acontecer da gente não ter esses sintomas bem claros, mas quando você tá ali com calor excessivo, incessante, vamos dizer assim, ou então com uma pequena desorientação, tontura ou alguma náusea, quando você tiver muita exposição ao sol, é importante que você fique atento e, se for o caso, procure o médico, que você poderá estar com insolação. Então ela pode ser fatal se ela não for tratada como urgência, então por isso a gente tem que estar atento. É comum as pessoas terem insolação por exposição ao trabalho excessivo, a exposição demais ao sol, principalmente quando as pessoas chegam do verão ali na praia, ali, tá super empolgado para pegar um sol, Morador de Brasília, então, costuma bem fazer isso. Se empolga demais e no primeiro dia pega aquele sol excessivo que você bota a mão, chega a ficar marca. Então ali já é um sinal de uma insolação leve, mas que, se você não cuidar, você pode entrar num nível de desidratação grave e aí
passar por esse quadro de insolação que pode ser fatal. Então, hoje em dia, as cepas da cannabis, elas são muito diferentes, elas estão mais avançadas, então elas estão cada vez mais fortes, altos níveis de THC, e por isso o médico, fez outro alerta no portal. Se a maconha tiver alto teor de THC, pode causar taquicardia e isso pode piorar ainda mais as condições da insolação. Ou seja, o corpo, quando ele está chapado, vamos dizer assim, ele sofre mais com a insolação do que uma pessoa que está de cara, que não fez o consumo da cannabis. Essa é a conclusão do estudo do professor. Então, para evitar essa dupla fatal, o ideal é que você não misture os dois, né? O sol e a cannabis, e também não misture outros tipos de substância, né? É comum a pessoa ir pra praia e já tá tomando uma cerveja. O álcool por si só desidrata e pode fazer com que você não identifique de imediato alguns sintomas da própria insolação, né? Mas o álcool desidrata. Então você usa cannabis que desidrata, o álcool que desidrata e tá exposto ao sol, você já tá em múltiplos fatores ali, praticamente com tudo certo para dar errado, né? Então vamos dizer assim, quando a cannabis é fumada, principalmente, as pessoas que conhecem sabem que normalmente deixa com a boca seca, tem uma desidratação leve, então é comum que você tenha uma sede logo em seguida, né, de você consumir, de você fumar. Então o ideal é que você não misture nada, não misture a cannabis com álcool, não misture a cannabis com sol, não misture o álcool com o sol e por aí vai, porque se for o caso, não teve jeito, agora eu já misturei e tal, o que eu vou fazer? O ideal é que você, durante esse ato, né, durante esse consumo excessivo dessa mistura, você se hidrate, beba bastante água, evite ficar durante muito tempo ao sol. Então, o ideal é que você beba regularmente, porque quando o nosso corpo já está com sede, é um sinal de desidratação. Então, não espera ter sede, bebe uma água regularmente. Então, você acha difícil, você bota lá um timer, né? Tem esses timers aí, esses aplicativos que servem para você controlar o uso de água. E quando você fala, agora eu vou beber, tô lá, fumei um baseado, vou pra praia, marca lá um aviso para de 30 em 30 minutos ou de hora em hora você tomar lá um tanto de água. A gente, inclusive, passou por uma situação parecida quando a gente estava na Expo Cannabis no ano passado. Em determinado momento lá, teve um aviso lá do palco lá, de que os bombeiros estavam fazendo alerta para as pessoas se hidratarem e se alimentarem, porque além da desidratação é comum a hipoglicemia quando há esse excesso, né, mistura de álcool e cannabis, calor e falta de alimentos. Então, quando há essa falta de alimento, a pessoa pode ter outros tipos de mal-estar, vamos dizer assim. Ninguém vai morrer, como eu disse, ninguém vai morrer de cannabis, mas pode acontecer de você passar mal, principalmente por conta disso, desidratação, falta de alimento. Então, seja na praia ou que de preferência será uma praia isolada para você não incomodar ninguém, né? Numa piscina, num lago, numa lagoa, um lugar que você tiver com os amigos ali e estiver fumando maconha e estiver exposto ao sol, proteja sua cabeça, principalmente os bonés, viseiras, né? Eu sou careca, se eu não usar boné e viseira já fica ruim, né? Então, se você for careca como eu, use protetor solar, roupas leves, roupas de cor clara. Evite os horários mais críticos, que são, né, das meio-dia até 3 horas da tarde. Uns dizem até de 11 até as 16 horas. E ainda que nos horários que não são muito críticos, a exposição excessiva, com mais de 1 hora de sol, por exemplo, num calor excessivo, já pode causar um nível de desidratação e fazer com que você possa ter a insolação. Então, o ideal é que você evite fumar e se expor ao sol por conta desses alertas. Fumar em praia nesse momento de lazer pode ser até tentador e é muito comum, inclusive, mas lembre-se desse alerta e se identificar qualquer dos sintomas de insolação, saia imediatamente do sol, procure uma área fresca, um local coberto. Se você estiver socorrendo alguém, faça a mesma coisa. Leve para um lugar fresco, não oferece água, não oferece comida, porque a pessoa pode engasgar, pode ser pior ainda. O ideal a ser feito é colocar a pessoa num lugar fresco, num lugar coberto, botar aqueles paninhos molhados ali na testa, na têmpora, no peito, ali nas costas, levar a pessoa imediatamente ao médico de urgência mais próximo, ao hospital mais próximo, ao atendimento de emergência mais próximo, porque a pessoa pode chegar num grau muito, muito, muito grave e é um alerta bem importante. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aqui, de deixar o seu like, de se inscrever no canal, compartilhar o nosso conteúdo e comentar, que é muito importante para nós, e nos vemos no próximo episódio. Valeu, galera!